Oramos juntos agora? Vamos lá. Muito obrigado, Senhor, por Tua misericórdia e por Tua bondade. Te damos graças porque estamos aqui e a igreja ainda não foi arrebatada. Muito obrigado, Senhor, por todas as coisas. Ó Deus, agora queremos te fazer um pedido todo especial. Como Davi fez, compadece-te de mim, ó Deus, segundo as tuas misericórdias, tuas benignidades e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, apaga. Nós oramos a Ti, Senhor, e estamos neste compromisso desses 21 dias de consagração, de jejum, de oração, de propósito, Senhor, por causa disto, para que o Senhor apague as nossas transgressões, pela multidão das suas misericórdias, que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque o Senhor nos amou de tal maneira, Deus nos amou de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todos, e entre esses todos estou eu, que nele crescem, não perecessem, mas tivessem a vida eterna. É a Tua palavra, Senhor. É a palavra que o Senhor, que o Espírito Santo inspirou a Ti e a todos a escreverem. Ó Deus, muito obrigado, porque nós temos um Deus. Nós não temos uma imagem da semelhança de Deus. Nós não temos um poste ídolo. Nós não temos, Senhor, um monte para adorarmos. Nós não temos, Senhor Jesus, uma cidade para adorarmos. Nós não temos, ó Deus, um monumento, uma esfinge. Não! Nós temos um Deus vivo. Nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que é um ser que tem a sua natureza. São 3 pessoas numa só. Isto que é Deus, isto que é Deus. Então, Senhor, nós podemos chegarmos a Ti e Te pedir que nos perdoe de todos os pecados, tanto de comissão quanto de omissão, e até os pecados dos quais eu não me lembro, até os pecados que nós fizemos, Senhor, não inocentemente, mas fizemos sem entender que estamos pecando. Então tem misericórdia de nós e perdoa os nossos pecados por Tua bondade e extraordinária misericórdia, que só existe em Ti, Senhor. Muito obrigado, porque nós podemos confiar nesse Deus que é verdade, que é amor, que é justiça e que é misericordioso. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, que nós podemos, no nome do Teu Filho Jesus, pedir, consagrar, jejuar, fazer os propósitos e sabermos que o Senhor está ouvindo, que o Senhor está vendo, para a Sua glória. Amém. Queridos, boa noite. Nós queremos dizer para vocês que jejum e oração têm fruto. Deus responde mesmo às nossas orações. Eu e a Marlene temos vivido esta experiência para começar como pastor da nossa igreja, o nosso filho Olavo, não é, Marlene? É verdade, ele tinha 5 meses, quando ele foi acometido de uma doença no intestino terrível. E foi hospitalizado, ficou no isolamento e tinha dias que ele perdia 200 gramas. Chegávamos em casa, orávamos e no outro dia chegávamos lá pensando que ele tinha melhorado. Mas infelizmente tinha piorado. Exato. E chegou um dia que nós fomos lá para o isolamento para ver o nosso filho e ele não estava lá.
me deu um frio na barriga, um frio na espinha. E a Marlene me olhou, nós nos entreolhamos e começamos a andar pelos corredores do Hospital Santo Antônio sem termos coragem de perguntar para as enfermeiras o que teria acontecido, já que a cama dele estava vazia. E até que perguntamos para a enfermeira e ela disse, não, ele foi para um quarto sozinho, porque ele pode transmitir essa bactéria, essa doença para outras crianças. Aquilo deu um alívio no nosso coração, mas ao mesmo tempo um aperto. Porque se ele foi para lá, ele estava pior do que nós imaginávamos. E eu e a Marlene em jejum e oração. Por isso que nós estamos falando, que o jejum e a oração ele dá resultado. Tanto para adorar a Deus, quanto para pedirmos a Deus. O menino foi para lá e eu não me lembro quantos dias ele estava lá, Marlene, eu não lembro. Mas foi no dia que o médico desenganou ele. Antes disso, lembrando, ele emagreceu muito. Era pele e osso. Pele e osso. Os médicos não tinham mais aonde colocarem o soro. Porque o corpinho dele estava todo com hematomas, as veias não aguentavam mais, não se alimentava, e tivemos um ato generoso de tantas pessoas que somos gratos até o dia de hoje. Eu não amamentava mais, e o importante naquele momento era o leite materno. Muitas pessoas se mobilizaram. Vinha ambulância de Cachoeirinha, Gravataí, outros lugares de mães. Irmãs da nossa igreja. Isso, até amigas de irmãs da nossa igreja. Que não eram crentes. Que não eram crentes, que tiravam o leite e nós dávamos esse leite para ele de conta-gotas. Irmãos, gente querida, no dia que ele foi desenganado dos médicos, eu estava indo para o hospital. E aquilo veio na minha cabeça, o teu filho vai morrer. E eu me lembro como se fosse hoje, eu dei um murro no volante do carro e disse, Senhor, se tu levares o segundo Olavo, e isso fazia 4 meses que o pastor Olavo, nosso pai, meu pai, tinha morrido. Eu digo, eu vou subir em cima da sepultura do meu filho e vou levantar a minha mão e vou glorificar o teu nome. Por quê? Porque o Senhor sabe. O Senhor sabe. E nesse meio tempo, enquanto ele vinha, eu estava no hospital com ele. Ele estava, uma coisa impressionante, com o soro na nuca. Na nuca, onde eu precisava segurá-lo para que não saísse da veia. E nesse meio tempo que o Ivan vinha para o hospital com a minha cunhada, Nedi, eu estava conversando com o médico lá dentro e pedi para ele, como mãe, ainda há esperança para o meu filho, tem uma esperança para o meu filho. Ele olhou para mim e disse, se tu tiveres fé em alguma coisa, te agarra, porque o Olavinho, naquela época nós o chamávamos assim, não vai passar desta noite. Foi muito triste e quando o Ivan chegou, claro que eu estava chorando. Eu não tinha outra coisa para fazer. Cheguei e disse, vamos orar. A minha irmã estava do outro lado da cama, a Marlene nos pés do menino nesse momento, eu na cabeceira, e começamos a orar a Deus. Por isso que eu estou dizendo para vocês, nós estamos falando para vocês, jejum e oração tem a sua resposta. Simplesmente eu vi Jesus sair da porta do banheiro, nós estávamos no 2º andar, e veio em direção à cama do Olavo, passou por trás da minha irmã e abriu os braços para mim e fez assim.
E o Ivan não estava fazendo uma oração de cabeça baixa, ele estava conversando com Deus. Exatamente. De uma maneira muito diferente. Como se ele estivesse conversando com alguém que estava no nosso quarto. E a Nedi segurando o Olavinho e eu com a minha cabeça baixa, chorando e ouvindo o Ivan falar com o Senhor. Falando normalmente. Era a maneira dele de se expressar naquele momento. E enquanto eu estou orando, eu vi Jesus entrar. Estendeu as mãos, fez assim como diz, o que tu queres? Por que tu me chamou? Por que tu estás clamando? Eu disse, Senhor, cura o nosso filho. Tem de nós misericórdia. E Jesus só fez assim, passou as mãos assim. Não disse nada, nada. E simplesmente eu vi pelos pés da criança, pelos dedinhos, sair aquela nuvem de bichos, parecia mosquitos, eu não sei o que era, aquela nuvem preta, saiu e sumiu. O Senhor Jesus passou por trás da minha irmã, pelos pés da cama e estendeu as mãos sobre a Marlene. Ela não tinha recebido até ali o dom de línguas. E eu falei baixinho, como é que eu vou dizer, não levantei a minha voz, porque o Ivan estava conversando com Deus. E eu fiz um propósito, por isso é importante os propósitos, né? Eu fiz um propósito com Deus naquela hora. Era uma coisa tão pequena que eu achava que não tinha importância para o Senhor Jesus. Não tinha valor. Não tinha valor, porque era muito pequeno da minha parte. Pensei, vou oferecer isso ao Senhor. E eu pensei dentro de mim, Senhor Jesus, eu vou fazer esse propósito, que para mim não tem muito valor, mas quem sabe tenha para ti. E eu fiz o propósito baixinho e falei em línguas em seguida, baixinho. O Ivan terminou de conversar e ele olhou para mim e eu disse, Ivan, e daí tu disseste? Ela disse para mim, tu sabes o que me aconteceu? Eu digo, sei. Você recebeu o dom de línguas. E o nosso filho está curado. Irmãos, Jesus simplesmente saiu caminhando e entrou na porta do banheiro e sumiu. Pode jejuar, pode orar, porque tem resultado. E está aí o Olavo, que é o pastor da igreja. No outro dia de manhã cedo, como a flora intestinal tinha saído praticamente toda. Ele evacuava 20, 25 vezes por dia. Nós abafávamos só com lençóis. No outro dia, quando o médico Gilson da Fontoura... Exatamente. Jamais o esquecerei. Ele, às 7 e pouco da manhã, entrou no quarto, lá eu estava, e ele evacuou normal. Eu guardei, mostrei para o médico, e ele disse, tu crê em milagre? Foi divino o que aconteceu com o teu filho. E será divino o que vai acontecer com vocês. Nós profetizamos sobre a vida de vocês. Às vezes o que Deus pede são coisas tão pequenas que nós achamos que não tem valor para o Senhor. Mas quem sabe está aprendendo alguma coisa muito grande na sua vida. Ofereça ao Senhor. Pronto. E como diz o nosso filho César, Deus não fica devendo nada para ninguém. Espera. Passa. Confia, porque quando você menos esperar, Ana esperou, Rebeca esperou e Deus abriu, Sara esperou e Deus abriu o seu ventre. Na hora certa, espera, porque vai acontecer. Não Deus, só nenê. Não, que isso? Muitas outras coisas. Se nós pudéssemos, nós teríamos tantos milagres que foram
respondido, porque as nossas orações, todas elas são ouvidas. Agora, a maioria são respondidas conforme a vontade do Senhor. Verdade. Deus te abençoe. O Senhor seja contigo. Creia, não duvide, Certeza. porque Deus é Deus. Ele ainda é o Senhor dos impossíveis. Ó, Beijo. beijo para vocês. E se existisse uma alegria tão grande que todas as outras perdessem o sentido para nós? Nos últimos 3 dias, nós falamos do dano do pecado, da seriedade de pecar estando em Cristo e da confissão como chave para libertarmos a culpa. Hoje nós chegamos no ponto da virada. A nossa vontade foi regenerada. O Espírito Santo transformou o nosso coração de pedra em um coração de carne. Transformou a nossa mente das trevas para a luz. Transformou a nossa vontade de escrava do pecado para livre. Agora, se o corpo acordar disposto a pecar, a nossa vontade já tem senhorio sobre o corpo. Mas a carne não pode ser educada jamais. A carne não pode ser normalizada, a carne não pode ser santificada. Ela permanece com os seus desejos e com as suas demandas, até o dia que o nosso corpo for transformado. Então qual é a solução? Não é educar a carne, mas é encontrar uma alegria que reine sobre todas as outras. Uma alegria soberana. A palavra diz no Salmo 16, do versículo 11, Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. A palavra plenitude no hebraico fala de saturação, abundância, o corpo transbordando, e as delícias do final diz respeito a prazer, deleite e doçura. Davi não está falando de obediência, mas ele está falando de prazer. Na presença de Deus há prazer. E é bem aqui que entra o conceito dessa alegria soberana. Soberana significa que reina, que governa, que triunfa sobre as outras fontes de satisfação. Não é apenas uma alegria entre muitas, mas é uma alegria superior que governa todas as outras. Agostinho descobriu isso depois de anos buscando satisfação no sexo, na erudição, na fama, na filosofia. Ele encontrou prazer em cada uma dessas coisas, mas nenhuma era soberana. Nenhuma trazia plenitude e paz. O prazer vinha, mas a saciedade não. A diferença entre o prazer do mundo e a alegria em Deus é essa. O prazer do mundo escraviza. Você precisa de mais, sempre mais, e nunca é suficiente. A alegria em Deus é plena, ela sacia, ela transforma e ela reordena todos os outros desejos. A graça é a dádiva divina que transforma as nossas fontes de alegria. Não para que amemos menos, mas para que amemos mais. Não para que a alegria desapareça, mas para que uma alegria maior e soberana governe sobre os outros prazeres que sim são menores. Amar a Deus mais do que sexo, do que erudição, do que alimento, do que amigos, do que fama, família ou riqueza, não significa abandonar essas coisas. Significa que elas perdem o governo. Elas deixam de ser soberanas, elas passam a ser presentes de Deus, do Pai, não ídolos. Elas voltam ao seu lugar de origem. O que deve nos motivar a não pecar não é o medo, mas o amor. Saber que Jesus nos perdoou dos pecados mais nojentos, que Ele nos salvou da morte eterna. É o amor de Cristo que nos constrange. E há uma inversão que responde muita coisa. O problema da falta de santificação na vida cristã não é pela força do pecado, mas pela falta de desfrutar da alegria da graça e da plenitude de Cristo. O problema não é que o pecado seja forte demais, mas o problema é que a nossa alegria em Deus está muito fraca para ser soberana.
Quando a alegria em Deus cresce e passa a ser a nossa maior fonte de prazer, o pecado não precisa ser reprimido, ele perde o espaço. Não porque ele foi amordaçado, mas porque ele foi substituído por uma alegria ainda maior, que é a alegria da graça, que é a alegria soberana. A pergunta de hoje não é que pecado precisamos vencer, mas se nós já encontramos na graça essa alegria soberana. Se estamos exaustos de tentar não pecar, talvez estejamos com a estratégia errada. A estratégia de Deus não é reprimir, é entronar. Não é amordaçar a carne, é coroar uma alegria soberana que governa sobre todos os outros desejos. A carne não pode ser educada, mas o coração regenerado pode ser saciado sim, por uma alegria que transborda. E ela está no Senhor, ela vem do alto. Hoje, foquemos em quem devemos desejar. A alegria soberana não é uma emoção passageira. É uma descoberta que muda o governo do coração e da fonte do prazer. É encontrar em Deus aquilo que nós buscávamos em todas as outras coisas e descobrir que nele, finalmente, nele é onde reina a paz, a shalom e a plenitude. Queridos, depois dessa palavra maravilhosa, quero te convidar que possamos orar ao Senhor e pedir para que a sua alegria, a alegria da sua graça, essa alegria que é uma alegria eterna e que permanece para sempre, possa estar nas nossas vidas, na nossa família e que possamos viver essa alegria todos os dias na nossa vida. Senhor Jesus, nós te agradecemos, primeiramente porque sabemos que tu tens sido conosco até aqui. Pai, e no meio das lutas e das provas, há algo, Senhor, no nosso coração que nos enche de esperança. E essa esperança, Senhor, é a esperança da eternidade. Senhor, e como é bom saber que em meio das provas, em meio da angústia, nós podemos ter uma alegria que não podemos compreender nem entender, que é a alegria que vem do alto. Tua palavra nos ensina que tudo aquilo que é bom e perfeito vem de Ti, Senhor. Pai, essa alegria da salvação, essa alegria, Senhor, que enche o nosso coração, mesmo em tempos, Senhor, de angústias, é aquilo, Senhor, que fortalece o nosso ser, fortalece, Senhor, a nossa vida espiritual. Saber, Senhor, de que por mais que lutemos muitas vezes, Senhor, contra o pecado, sabemos que essa alegria permanece em nós porque Tu estás em nós, Senhor. Pai, eu te peço, Senhor, que nesta noite nós possamos tomar posse dessa alegria, Senhor. Entender de que essa graça nos enche o coração e saber, Deus, que a salvação, Senhor, está ao alcance de cada um de nós, que isso, Senhor, possa encher o nosso coração de gozo, não de uma alegria passageira, senão de uma alegria que durará para sempre. Muito obrigado, Senhor, por Teu grande amor, por Teu cuidado, Senhor, e por saber que esse gozo está à disposição de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amanhã nós vamos descobrir como o jejum cria espaço prático para que a alegria soberana possa reinar na minha e na sua vida. Eu te espero para o dia 19. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde,
só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. E como serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, a tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu presença. Tua presença é o meu prazer. Tua presença, 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 tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta,